Leitura do livro 21 Dias de Poder, Preparando a Igreja para Buscar e Salvar o Perdido, do autor Otoniel Ferreira. 19º dia. O discipulado no poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Stokes and Strickler, 2009, autores do livro A Igreja que Cresce no Poder do Espírito Santo, afirmam que deveríamos clamar para receber poder. A intenção de Jesus ao motivar os discípulos através da promessa do poder do Espírito Santo era a de capacitá-los para que eles fossem suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Jesus sabia que os discípulos iriam se sair bem em sua região, mas fazer a obra até os confins da terra não seria uma tarefa fácil. Foi por isso que Jesus lhes concedeu o poder do Espírito Santo, páginas 58 e 59. Se os discípulos precisaram do poder do Espírito Santo para cumprir a missão naqueles dias, muito mais nós, nos dias em que estamos vivendo. Eu acredito que estamos, sem dúvida, no fim dos tempos. Considerando o quanto a população está crescendo, observamos que a igreja não está crescendo na mesma proporção. A igreja está longe de cumprir a última profecia, que é um sinal da segunda vinda de Cristo, profecia que diz: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim." Mateus 24:14. Já se passaram quase 2000 anos desde que Jesus e seus discípulos começaram a pregar essa verdade, e todos os sinais profetizados por Jesus já se cumpriram. Por que Jesus ainda não veio? A verdade é: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações." Mateus 24:14. E o fim nunca virá se esta profecia não se cumprir. Se continuarmos a pregar o Evangelho da mesma maneira como tem sido pregado na maioria das nossas igrejas no mundo, o fim nunca virá. A Bíblia diz: "Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Zacarias 4:6. O Espírito do Senhor tem que estar em nossa igreja. Da mesma forma como o Espírito Santo veio para os primeiros discípulos, assim há de vir para os discípulos dos últimos dias. Mas para que ele venha do mesmo modo, os discípulos de hoje devem ter a mesma atitude que os primeiros discípulos tiveram com respeito à oração. Ellen White declarou: "A razão pela qual alguns ministros de Cristo não são mais bem-sucedidos em seus labores é porque não se entregam à obra de forma altruísta. O interesse de alguns está dividido, ficam em cima do muro. Os cuidados dessa vida absorvem sua atenção e não percebem quão sagrado é o seu ofício de ministro. Tais ministros que se queixam da escuridão, da grande descrença e da infidelidade. É porque não estão em conformidade com o Senhor. Não percebem a importância de fazer uma consagração total e plena ao Senhor. Eles servem ao Senhor um pouco, mas servem mais a si mesmo do que a Deus. Eles oram, mas muito pouco." 19 de maio, 1885, parágrafo 4. Aqui ela não está falando apenas dos ministros empregados pela organização, mas de todos os que ministram dentro da igreja. Jesus não recebia salário, entretanto, entregou-se à morte para salvar os pecadores. De acordo com Ellen White, havia um segredo. A majestade do céu, ao empreender sua obra terrestre, se achava frequentemente em fervorosa oração. Por vezes, ele passava a noite inteira assim. Seu espírito se entristecia ao sentir o poder das trevas deste mundo. Então, ele deixava a cidade apinhada e sua multidão barulhenta e procurava um lugar afastado para ali interceder em oração junto ao Pai. Review and Herald, 19 de maio de 1885, página 5. Sobre os ministros que seguem o exemplo de Jesus, ela também disse: "Se os ministros de Cristo imitarem esse modelo, o exemplo de Jesus, serão imbuídos com seu espírito e anjos lhes servirão." Parágrafo 7. White então conclui: "Deus garante que podeis ser fortalecidos conforme as riquezas de sua glória, mediante o poder do seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados
e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,16. Review and Inherit, 19 de maio de 1885, parágrafo 14. O meio pelo qual os discípulos serão preenchidos e empoderados pelo Espírito Santo é seguindo o exemplo de Jesus Cristo e seus primeiros discípulos, orando e pregando a palavra de Deus. Instruções para o 19º dia. Escreva uma carta para Jesus. Escreva uma carta de Jesus para você. Telefone para sua dupla de oração e juntos orem pelos 5 amigos de cada um de vocês. Peça que Jesus o ajude a seguir seu exemplo de devoção e oração. Fazendo isto, você receberá o poder do Espírito Santo.